Olá pessoal, hoje nós vamos tratar na aula de Direito do Consumidor da tutela individual do consumidor em juízo. E aí a primeira pergunta que vem à cabeça é por que tutela individual? Por que separar, né? E por que essa tutela do consumidor ela está prevista dentro do Código de Defesa do Consumidor de forma, digamos, separada, né? E aí o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor separa naquilo que a doutrina, parte da doutrina chama, né, de direito material do consumidor e direito processual do consumidor. Mas por quê? Porque é, por que não usar o processo civil, por exemplo, né? Por que não usar os exemplos da legislação? E aí, é uma ideia, né, que já vem desde o início do semestre, a gente vem conversando sobre isso, que é uma ideia de defesa do consumidor. Mas já existe lá o direito material do consumidor, já existem lá as prerrogativas, né, que o consumidor tem. Por que então mais prerrogativas processuais, né? Por que então trazer mais essa questão ainda? Pessoal, é muito simples, porque se não há uma defesa processual do consumidor, se não há uma facilitação na defesa dos direitos do consumidor em juízo, se não há essa ideia, né, de hipossuficiência, não só lá no direito material, como agora no direito processual do consumidor, aquele direito material que está lá atrás, ele vira nada. Que imaginem vocês que se o consumidor tem um direito, mas ele não consegue defender aquele direito em juízo de forma apropriada, é o mesmo que se ele não tivesse. É até mesmo um incentivo ao descumprimento da legislação e, portanto, ao descumprimento dos direitos do consumidor. Então eu tenho essa defesa ainda maior do consumidor. E por que tutela individual? Porque eu tenho uma separação muito clara, eu tenho algumas situações que estão previstas aqui e que são aplicadas ao processo do consumidor individualmente, tá? E eu tenho outras que são tratadas como tutela coletiva, né, do direito do consumidor, que tratam da coletividade ou que tratam do consumidor como grupo. Então aí eu tenho ação do Ministério Público, aí eu tenho ações do Procon, aí eu tenho diversos pontos que vão ser tratados um pouquinho mais na frente, tá? E o primeiro ponto talvez a tratar seja a diferença entre os litigantes, né? A gente tem que perceber aqui que existe sim uma diferença entre os litigantes e que, portanto, o consumidor precisa efetivamente dessa defesa. Depois nós vamos tratar um pouquinho da tutela específica, né, dentro desses processos relativos ao direito do consumidor, da tutela específica e da sua, dentro do possível, né, da sua maior coincidência com o resultado que o cumprimento voluntário teria. Então a ideia é que o meu processo judicial, o meu consumidor, né, ele tenha um resultado que seja o mais próximo possível do que seria o cumprimento voluntário. Então, se é a devolução de um produto, por exemplo, ou o conserto de um produto, por exemplo, então que seja esse o resultado do processo, tá? Mas isso sempre acontece? Não, não é sempre que isso acontece, até porque a própria legislação ainda vem e diz que de preferência isso vai acontecer, mas que por duas razões isso pode não acontecer. Ou por impossibilidade do cumprimento dessa forma, né? Ou pela vontade do consumidor. Então, se o consumidor, autor no caso, não quer aquele cumprimento específico, então a lei não o obriga a tê-lo daquela forma, né? Então, o ideal, de fato, seria que o cumprimento fosse aquele efetivo que foi descumprido na prática, mas a lei não traz assim, a lei dá essa opção ao consumidor, inclusive de converter essa obrigação em perdas e danos. E a gente vai tratar um pouquinho também dessa própria tutela não específica, da substituição dessa tutela por perdas e danos. Beleza?
Pessoal, o material extra vai estar lá junto com esse vídeo e na semana que vem nós teremos trabalho que já vai estar lançado no portal no mesmo horário da aula, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.